Salve, pessoal. Então, agora eu vou fazer a gravação aqui da parte da República, tá? Para vocês, então eu vou direto ao assunto, já vou direto ao tópico. E então eu dividi para vocês aqui a obra. Veja, não vou tratar dela inteira, por óbvio. Pedi ele os dois primeiros livros, eu tratei talvez ele dos seis primeiros, principalmente dos dois primeiros, mas entre alguns saltos aí do terceiro em diante eu comecei a puxar algumas coisinhas, algumas informações. E para vocês terem em mente o que vocês precisam da prova, é só vocês meio que seguirem a ordem que a gente seguiu em sala. Eu vou aqui oferecer uma releitura dessa ordem, né? Os personagens que eu separei: Céfalo, Polemarco, o Trasímaco e o Sócrates, tá? Então são esse é o universo de personagens que vocês têm aí para trabalhar. No contexto específico desses personagens, eu gostaria de voltar em primeiro lugar ao Céfalo, porque ele vai oferecer para nós o tom geral da obra. E o Céfalo basicamente é o anfitrião da casa, não fabricante de escudos. E eu falei para vocês que o Céfalo, como anfitrião, e como patriarca, ele tem algumas responsabilidades que ficam um pouco divididas em razão da maneira dele se colocar no texto, em razão da maneira do momento em que eles se encontram, que também é um momento de celebração religiosa. O Céfalo sai do espaço, né, ele começa alguns comentários e os principais tópicos que ele começa ali são justamente dentro dessa conversa informal, os tópicos que vão dar o alinhamento do texto. O primeiro desses tópicos vai ser justamente a questão da idade dele. Então, ele fala que ele não pode visitar, que ele tem que ser visitado por causa da idade. E esse trecho ele faz uma ligação assim interessante com o banquete, porque ele basicamente está comentando para nós, ele está dizendo para nós que ao longo da vida dele ele teve várias paixões, ele teve lá, realizou várias atividades, mas que hoje em dia ele já não pode mais fazer isso por conta da idade dele, né? Ele vai dizer, abandonei as paixões da juventude, quer dizer, aquele jeito antigo de amar, abandonei o amor pela caçada, ou pela caça, né? Abandonei o amor, enfim, né? O interesse em competir. Então ele está basicamente dizendo que ele não precisa provar mais nada a ninguém e que de alguma maneira ele está é, inteirado, digamos assim, de uma nova realidade que permitiu a ele abandonar aquelas paixões da juventude. Então, primeiro tem a idade dele como elemento principal aí da fala dele. E ele fala que, como ele está ficando cada vez mais velho, a preocupação dele mudou um pouco, ele não está mais preocupado com as coisas desse mundo, né? Tendo deixado ali num ponto de equilíbrio, né? Entre a riqueza do avô dele e a pobreza do pai, o volume meramente adequado para a sobrevivência de recursos, dele deixaria isso para o Polemarco e a preocupação dele se extingue aí. Então, além da extinção dessa preocupação, ele denota, demonstra que tem uma segunda preocupação, na realidade, que é mais relevante para ele agora, que é o que vai acontecer com a alma dele. E aí começa toda a discussão do texto a rigor, que é justamente a discussão a respeito da natureza da alma de Céfalo e da justeza ou da não justiça dessa alma dele. E, em virtude disso, eles inauguram todo o debate a respeito da justiça, né? Veja, esse ponto é super importante, primeiro, porque eu coloquei lá sete formas, sete jeitos diferentes de encarar a alma para vocês. Então, eu coloquei lá para vocês psique, coloquei para vocês eidos, coloquei eidolon, coloquei nous e zoon, coloquei para vocês o próprio daimon e coloquei para vocês pneuma, né? Então, psique seria justamente aquilo que a Josi colocou lá para vocês a respeito da alma, né? Então, a leitura mais fidedigna da alma, que para nós vai representar a ligação entre o psíquico e o físico, justamente naquilo que ensinou o desejo, né? Já que o desejo é gerido na alma, mas ao mesmo tempo ele é desejo material, como diz o Deleuze, é desejo sobre alguma coisa. Então tá aí a psique, né? Fora isso, pneuma, o movimento, que pode ser tanto o movimento das mãos, o gesto, a fisionomia, como o crescimento, o envelhecimento, a transformação ao longo do tempo, né? Nesse sentido. Nous e zona, nous, o pensamento abstrato, zona, o pensamento sobre as coisas que tangenciam a materialidade. Ao lado desses dois termos, eidos e eidolon, eidos sendo basicamente a constituição ideal e anterior à existência do homem, né? Então a ideia de humano, e eidolon, o ídolo, né? Então o reflexo que eu crio, criando um direcionamento geral para o âmbito do simulacro, então aquilo que a imagem que eu faço de mim, né? Não o que eu sou como eidos, e o daimon, que seria basicamente a alma inquisitiva que foi colocada lá pelo Sócrates no Eros. Então a gente já tem aí duas pontes com o banquete, certo? Essas pontes todas nos permitem agora insinuar toda a discussão da obra. Qual é a discussão que a obra traz para nós? Num primeiro momento, a pergunta fundamental do que é justiça, para que você saiba se a alma de Céfalo foi justa ou não foi.
que é essa justiça? Tem dois argumentos ou duas definições possíveis no início do texto. A primeira delas, a definição de Polemarco, diz que a justiça é dar a cada um que é seu. Lembrem-se que essa definição era um dístico da Porta do Oráculo de Delfos, era traço comum da cultura antiga. A professora Yara ou a professora Thais, a depender da turma, aí falou para vocês, né? Isso em teoria do direito. Essa leitura que vocês colocam dentro desse contexto envolve, por conseguinte, um adágio que era muito comum, era repetido por muitos filósofos, vai ser repetido em Aristóteles, só que por um outro ângulo de ataque, sob outras expectativas que vão ser colocadas lá pelo filósofo. E dentro desse contexto nós vamos ter aqui toda uma série de elementos que vão permitir a gente entender que esse dar a cada um que é seu acaba sendo constituído de alguma maneira como a leitura mais ideal a respeito do que é a justiça, ainda que seja considerado inaplicável e fique em ponto de enfrentamento, suscite um ponto de enfrentamento ao longo de toda a obra. Primeiro ponto disso. Dar a cada um que é seu, um tema que é colocado pelo Polemarco, né, o filho do Céfalo, também fabricante de escudos. Em resposta a essa observação, Sócrates vai lá e coloca aquilo que nós chamamos convencionalmente de argumento do depositário. Ele vai falar sobre um depositário de armas que entrega as armas para o próprio Polemarco, sendo amigo do Polemarco, e nós vimos, por favor, muito cuidado com essa parte, que o contra-argumento socrático vai dizer o seguinte: se você for um bom. Vamos supor que a pessoa que depositou as armas com você volta e vem buscar essas armas. E ela está furiosa, ela quer matar alguém com essas armas, ela quer ferir alguém com essas armas. Como bom depositário, você é obrigado a devolvê-las, segundo esse princípio de dar a cada um que é seu. Já que as armas são do cara, você devolve. Agora, como bom amigo, você tem algo que você tem que dar como amigo dele para esse sujeito, que significa a tua lealdade, significa basicamente a tua preocupação, o querer o bem do outro. Então, ou você dá as armas como bom depositário e vê seu inimigo quebrar a cara, matando uma pessoa que não mereceria morrer, atacando uma pessoa que não merecia ser atacada, usando mal as armas, ou você oferece a ele o que a amizade exige de você, que é a lealdade, tornando-se mal depositário. Veja, não olhem isso pelos valores de hoje. Nós não estamos falando sobre a propriedade de uma pessoa em oposição à vida de duas pessoas. Nós estamos falando sobre a honra do depositário como tal, ou a honra do amigo como tal. Tá? Retirar as armas significa desonrar o dono e desonrar-se a si mesmo. Entregar as armas significa honrar-se como depositário, honrar o depositante como tal, mas desonrar-se como amigo e desonrá-lo como amigo. O problema não é o que você retém ou o que você dá. O problema, no final das contas, é a honra e a desonra. O problema não é o bem que está sendo trocado. O problema é que o gesto faz refluir a honra. Lembrem lá do Bourdieu. Existe uma troca simbólica. Se eu faço algo que agride os direitos do outro, se eu faço algo que abala a aliança que eu tenho com meus amigos, eu me desonrei e desonrei os outros, certo? E o problema, a perda não está no bem, mas na desonra, ok? É isso que vai dar continuidade no texto. Aqui enxergamos, portanto, que justiça e honra são termos intercambiáveis ao longo do texto. Cometer injustiça é desonrar ou desonrar-se. Desonrar o outro ou desonrar-se. Justificar significa honrar como o outro merece ser honrado e receber a honra adequada. Claro? Então esse é o ponto que nós estamos colocando, uma troca intersubjetiva de honras. Isso vai ficar mais claro lá no Aristóteles, mas por enquanto deixa. Aí, quando Sócrates coloca o argumento depositário, ele fala: já que você vai ter que desonrar alguém para fazer honra, de qualquer modo, se você honrar como depositário, desonra como amigo e vice-versa, isso significa que o conceito está errado, porque ele não pode ter, em hipótese alguma, elementos ou atributos contraditórios. Afasta-se, portanto, esse argumento na visão socrática. Aí lembrem, entra o Trasímaco, que é o sofista, e o Trasímaco começa a dizer que os dois não estão discutindo mais justiça, aliás, nem começaram. De fato, eles estão discutindo amizade, ou se vocês preferirem um termo um pouco mais preciso no nosso caso, aqui na nossa análise, aliança, tá? E aí o Trasímaco provoca o Sócrates pede para o Trasímaco dizer o que é então, aí tem a alfinetadinha no sofista, que diz basicamente, não vou dizer a vocês, diz o Trasímaco, a não ser que vocês me paguem, mas aí no retorno, Sócrates provoca Trasímaco e Trasímaco fala. Trasímaco vai dizer assim, a justiça é a vontade do mais forte sobre o mais fraco. Tá? E aí começa a discussão sobre esse segundo elemento, que pode parecer descontínuo na discussão, mas não é. Tá? Tematicamente ele continua sendo o mesmo. O que o Trasímaco está dizendo é, você me disse que uma aliança vai ser honrada
se eu oferecer lealdade ao amigo, que o depositário honra o seu par se respeitar essa regra de depósito que existe entre os dois. E você está localizando, portanto, a economia da honra nessas regras, né? Regra é um termo ruim aqui, mas nesses juramentos trocados. A tese que o Trasímaco levanta é a seguinte: não há juramento trocado que não seja sustentado pela força. Logo, honrado é o forte e ele recebe a honra do fraco quando o fraco obedece. É honrada a força do forte, não tem o que se honrar na fraqueza do fraco, percebem? E é por isso que esse sujeito mais forte, mais honrado, ele diz o justo e estabelece como as coisas devem ser. Então, o primeiro argumento, a rigor, está falando para nós sobre uma justiça derivada de juramentos. A segunda está falando para nós sobre uma justiça que deriva da força. E aí o Sócrates começa a questionar esse segundo modelo, dizendo: olha, suponhamos que hoje A seja o mais forte, perdão, e B o mais fraco. Não havendo aliança ou acordo entre os dois, o mais forte impõe a regra sobre o mais fraco, certo? Ele determina o que o mais fraco deve fazer. Lógico que ele, tendo vencido o mais fraco, vai tirar do mais fraco a possibilidade desse mais fraco vencê-lo. Então A vai lá e regula que diz, né, que regula, aspas, né, que B não pode se armar. Se é esse o caso, se um dia B eventualmente conseguir derrotar A, B vai colocar a norma exatamente oposta. A não pode se armar, ao passo que eu posso, para se manter no poder, certo? E aí, por conta disso, vai ser honrado a partir de agora. E a grande questão é essa: se A é honrado e depois B é honrado e A é desonrado, ou A não merece honras, se A um dia se armou e desarmou B, e agora B se arma e desarma B, então existem de novo atributos contraditórios que eliminam a possibilidade de um conceito de justiça. E a resposta do Trasímaco é super importante. Ela mostra, volta lá no banquete, a inversão central do texto. O que ele vai dizer agora? Pode até ser, mas pense na possibilidade de não haver justiça, desse conceito de justiça ser só um outro nome bonitinho para força, um disfarce para força que tenta dizer que, quando o mais forte estabelece as regras do jogo, ele está, na verdade, regulando relações. Pensa bem, talvez não exista justiça, exista apenas força. E agora, o Sócrates vai começar uma discussão sobre isso, e a gente vê que Platão está debatendo, num primeiro momento, lá no argumento do Polemarco, a dificuldade de tornar real uma visão ideal da justiça. Uma justiça sob aliança, né? Um dizer o justo que advém de um acordo comum das pessoas. Né? Ao passo que agora ele também contende com o que Trasímaco falou. Um justo que advém especificamente daquele momento em que o forte diz o que as pessoas devem fazer. Ele não sabe mais que modelo de honra seguir. Ele não sabe se a honra é responder respeitosamente a juramentos, a essa coligação de seres humanos, ou se a honra é prestar homenagem ao mais forte obedecendo. E ele não consegue derrotar nenhum dos dois argumentos em plenitude nos dois primeiros livros. E aí ele avança o terceiro, quarto, quinto, sexto livros com essa discussão aberta. E o jeito que ele arruma de tentar resolver esse conflito é justamente quando ele coloca na boca do Sócrates o seguinte argumento. Olha, num primeiro momento vimos uma relação entre dois sujeitos, uma relação pontual em que certas juras devem ser respeitadas. Num segundo momento, vimos também uma relação entre grupos, sujeitos ou grupos, em que o mais forte determina aquilo que é justo e o mais fraco escuta e obedece. Em nenhum dos dois casos, contudo, fomos efetivamente universais na nossa análise. Nos dois casos, atacamos situações particulares. E aí Sócrates vai dizer assim: quando eu estudo um formigueiro, quero entender uma formiga, eu não vou estudar o formigueiro, a formiga, perdão, vou estudar o formigueiro inteiro. Da mesma maneira, eu não posso querer entender a justiça entre dois indivíduos ou mesmo dois grupos, tentando entender realidades históricas particulares ou tentando entender exemplos particulares. Eu preciso entender primeiro como uma comunidade humana se forma. Se ela vai se constituir, por exemplo, por alianças ou se vai se constituir por força. E aí, depois que eu entender esse princípio, eu posso entender como a justiça funciona. Ou seja, eu tenho que universalizar o argumento. E é isso que ele vai passar a fazer quando ele começa a discutir a natureza da república. Né? Aí agora, ele vai tentar sacar qual desses princípios está depositado com clareza. Se é o ideal, alianças geram justiça, juramentos geram justiça, ou se é o material, não há justiça, há apenas força, e isso determina o que os outros vão ter que seguir como conduta.
né? E a partir desse momento ele coloca essas duas realidades contrastadas e ele vai dizer: vamos tentar olhar aquilo que é mais essencial para a formação de uma comunidade. Então ele vai tentar construir uma comunidade ideal, certo? Lembre-se, em Platão, a essência está no mundo das ideias. A materialidade é o reflexo desgastado, impuro, defectível. E agora ele começa a analisar os modelos de cidade. E ele vai colocar primeiro para nós a cidade mais próxima da sua origem, que é a cidade simples. Em origem, uma cidade precisa produzir alimentos, produzir gêneros para sustentar sua população, construir, fabricar tecidos, fabricar ferramentas, sapatos, etc., ou sandálias, né? Então, basicamente, você teria uma classe voltada só para esse universo de forças criadoras, e precisa de defesa. Então, você precisa de produtores, artífices ou artesãos e guerreiros. E aí o Platão fala, esse era o mínimo necessário, você tem três ofícios, três artes e três grupamentos de artes, as pessoas vão lá, fazem as coisas durante o dia, de noite elas se reúnem, bebem, comem, se alegram, agradecem aos deuses pelo que têm e está resolvido. E eram felizes dessa forma. As comunidades originalmente teriam sido para ele isso, essa base fundamental que exige apenas o mínimo necessário e uma ligação íntima com a verdade, certo? Ele vai dizer: onde é que começa o problema da força? Começa quando as sociedades abandonam a satisfação dessas suas necessidades e passam, por meio de trocas, os comerciantes, compra e venda, mercadores, por meio de luxos, então você vai ter artesãos que vão produzir luxos específicos, almofadas, perfumes, medicamentos e assim por diante, por meio dos prazeres da vida, a tentar alimentar desejos. Então, a cidade simples é a cidade das necessidades, e aí surge um outro tipo de cidade com muito mais ofícios, muito mais complexa, que precisa de governantes, que vai precisar colocar o justo de maneira expressa, né? Então, você vai ter governantes dizendo para a população que pode ou não pode ser feito. Você vai ter situações em que você vai ter estrangeiros circulando pela cidade. Nessa cidade, você tem muito mais ofícios, ela é muito mais complexa e ela atende a desejos, ok? Cidade simples, necessidades. Cidade de luxos, desejos. Ok? E essa cidade que atende a desejos tem uma multiplicação, uma proliferação tão intensa de ofícios que você passa a ter uma variedade muito maior de pessoas. Não são só produtores, artífices e guerreiros. Você vai ter certas espécies de produtores, alguns vão produzir no campo, outros vão produzir o que o animal dá, outros vão buscar no oceano a coleta, outros, então, por exemplo, peixe, né, vão pescar, vão caçar e assim por diante, outros ainda vão especificar a produção do alimento e refinar, cozinhando melhor para as pessoas. Então, basicamente, os cozinheiros, os chefes, né, como a gente chamaria hoje. Outros ainda vão buscar fazer as trocas, efetuar trocas, como comerciantes ou mercadores. Então, os mambembes, o pessoal que fica debaixo da estoa lá do portal, né, vendendo e comprando. Outros ainda vão tentar buscar uma elaboração mais específica dessa estrutura administrativa, que são os governantes. Os guerreiros já assumem um outro tipo de papel, portanto, além de guerrear para proteger, eles têm que vigiar. Outros ainda vão começar a elaborar práticas para o debate, para o julgamento na cidade, como os retóricos. Outros ainda vão começar a produzir fala e produzir poemas para o prazer, então são os poetas, os rapsodos e os aedos. Outros ainda vão tentar encantar pela visão, então os dançarinos, os malabaristas, enfim, né? Os pintores, os escultores e assim por diante. E aí o Platão vai criar uma hierarquia com base naquele mito do banquete dos deuses que eu contei para vocês, que os deuses vão sair, perdão, do Monte Olimpo para ir aos céus para que se banqueteiem. E aí nós vamos ter uma ordem hierárquica dessas profissões, desses ofícios. Então, que ordem é essa? Começa com governantes e filósofos, os mais ligados à verdade, passando pelos guerreiros, pelos produtores em geral, vários tipos de artífices, até o finalzinho da corda, que está lá perto, dos talentos de Hermes, dos talentos herméticos, que são os retóricos, os artistas em geral, e por último os escritores. Lembrem por que o escritor é banido e odiado pelo Platão. O escritor ele não poderia estar mais distante da verdade. Enquanto o filósofo perscruta as verdades por elas mesmas e o governante põe verdades pela boca, falando justo, o escritor reinventa as velhas narrativas, reinventa verdades, tentando torná-las interessantes para que as pessoas se sintam atraídas e queiram ouvir o que ele tem a dizer, o que o escritor tem a dizer. Isso significa que as suas maneiras de enxergar a história dos deuses, a narrativa das instituições e as verdades que estão ao redor da gente, ela acaba
essas maneiras acabam caindo em um universo de limitações, já que elas têm mais preocupação com o encanto e menos preocupação com a verdade, certo? E por conta disso elas distorcem a mentalidade da juventude por meio da invenção de deuses ou da invenção de figuras de deuses falsos, imperfeitos, aguerridos, ciumentos, iracundos, né? Passando valores equivocados para as pessoas, ok? Como é que eu sei o que eu devo fazer numa cidade? Tem talentos com os quais você nasce na visão de Platão. Ele é um inatista, ele acha que tem coisas que nós nascemos sabendo e que a alma vai exibindo esses talentos enquanto nós trabalhamos. Na mentalidade platônica, a alma ela sai do corpo quando morremos, atravessa o Letis, perdão, o rio Letis, e sem memória do que aconteceu em vida vai ter com os mortos sem nome ou com as almas mais perfeitas, cultivando os prazeres da vida e o talento, a inclinação para os prazeres, ou a virtude e a inclinação para a virtude. Quando retorna, atravessa o Letis de novo, esquece o que aconteceu na outra vida, volta ao corpo humano, ganha um corpo humano outra vez, pelo menos em princípio humano, podendo ser animal se você se ligar demais aos prazeres pela tese da metempsicose platônica, né? Mas volta ao corpo humano e ao retornar ao corpo humano começa a exercitar essas virtudes outra vez. E aí demonstra talento nato para as virtudes que mais cultivou em outras vidas e no além. E agora essas virtudes permitem a esse indivíduo fazer o trabalho dele de uma maneira muito mais aguda e muito melhor. O que ele vai dizer para nós na esteira disso? Que essas vocações, então basicamente que ele construiu uma teoria das vocações, né? A vocação é cultivada ao longo de muitas vidas, mesmo que eu não me lembre onde cultivei, e ela vai refinando a maneira como a alma lida com certas artes. Essas vocações elas determinam o que eu devo fazer para contribuir da melhor forma possível para a minha cidade. Como assim? Eu devo sempre fazer aquilo para que tenha mais talento, porque se fizer isso da melhor forma possível, eu vou produzir muito mais e muito melhor para a minha república. Qualquer outra coisa que eu faça gera um defeito, porque não vou fazer tão bem, vou abandonar uma coisa que eu fazia muito bem e vou fazer outra coisa que outro faria melhor no seu lugar. Percebem? Isso insinua também que governar só deve ser feito para aquele que foi criado para governar e por muitas vidas aprendeu a governar, ou seja, a pessoa tem que ter talento nato para governar. Não é qualquer um que governa, certo? O que afasta Platão da democracia, em que nós votaríamos ou sortearíamos pessoas para que elas governassem, participassem de cargos públicos e assim por diante, certo? Mais ou menos essa ideia, portanto. Dentro, na esteira dessa teoria das vocações e desse mito da migração da alma, que é chamado mito de Hera, o mito do herói, né? Nós temos também que a arquitetura de uma cidade envolveria, nesse sentido, uma busca desesperada pela verdade. O problema é que, às vezes, eu estou tentando encontrar verdade e eu crio uma imagem falsa da verdade com base na experiência material que eu tenho. Incluo acidentes ou defeitos nessa imagem sem querer e vou caminhando na direção dela, até perceber que há um equívoco e eu vou lá e me corrijo e tento voltar para esse eixo central que me leva à verdade. Essa imagem é chamada um simulacro, e a teoria que mostra esse desvio é chamada de teoria do simulacro, certo? Na toada disso tudo, o Platão vai tentar entender melhor como funcionaria na realidade dele a implantação de uma república ideal. Na cabeça dele, essas alturas, já está mais do que na cara que é impossível ter uma república ideal em sentido materializado. Então aí nós voltamos lá para o começo. Se é impossível ter uma república materializada em seu estado perfeito, né, trazer o ideal para o material em perfeição, também é impossível ter aquela noção original que Polemarco colocou sobre a justiça, que seria ideal. E aí surge o grande questionamento socrático. Não é tanto pela possibilidade de atributos contraditórios, mas pela impossibilidade de você ter um universo que te impede de chegar ao ponto de ter que cometer injustiças para agir com justeza. Tá? Então a questão não é nem o argumento do Polemarco, a questão é que aquela situação nem deveria ter existido para começo de conversa, fossem todos plenamente justos. E na cabeça do Platão agora a dificuldade aumentou porque é impossível ter uma sociedade plenamente justa, ao passo que na cabeça dele também não é cabível ter uma sociedade que se baseie só no uso da força, como diz Trasímaco. Estamos presos entre os dois mundos, né? Como se cada ser humano fosse conduzido por um corcel mais elevado, que queria levar a gente para a virtude, um corcel que quer nos trazer para o mundo, e aí tem que ficar puxando a rédea dos dois para poder conduzir essa carruagem de um modo que ela desenhe uma existência marginalmente colocada entre dois mundos e que pelo menos se conduz da melhor forma possível, sabendo que nós temos altos ideais no plano metafísico, mas que estamos presos à matéria. E agora? Agora, dentro desse contexto, nós podemos pensar em como
nós modalizaríamos ou desenharíamos governos para tentar construir essa república perfeita. E Platão nos dá três alternativas possíveis, três formas de governo se preferirem: a democracia, a aristocracia e, ao lado da aristocracia, a monarquia. Tá? Ele vai dizer que cada uma dessas formas, elas tendem a um direcionamento ideal, mas cada uma dessas formas pode se distorcer muito fácil e cair em contrapartes vis. Então, por exemplo, a democracia pode muito facilmente virar ou se transformar em um conjunto de oligarquias puras e simples, sendo então uma demagogia, se vocês preferirem, né? Um governo demagógico. Nesse sentido, os discursos seriam utilizados para privilegiar poucos grupos pequenos de pessoas, né? A aristocracia poderia muito facilmente se transformar naquilo que ele chamou de timocracia, um governo de guerreiros. Então, o aristocrata, ao invés de ele usar aquela honra dos juramentos, ele entende que só o forte deve ser honrado e passa a agir dessa forma, arrancando as coisas para si. Um monarca pode muito rapidamente se tornar um autocrata, ou seja, um sujeito que governa só para si sem consultar ninguém, e por isso causa mais dano do que benefício, né? Diante dessas três formas, existiria uma quarta, que Aristóteles já não vai mais considerar lá na frente como forma de governo, mas que Platão ainda considera que é chamada de tirania. No momento de grande instabilidade política, alguém pode travar as instituições, jogando-as umas contra as outras, de modo que elas, ao buscarem esse confronto, travem a relação e não consigam se destruir mutuamente. Ele começa a manipular os elementos de quaisquer outras formas de governo, de modo que esse indivíduo ascenda como liderança única, usando os instrumentos para tentar criar uma estabilidade na cidade, de modo que as facções que estão lutando, estão em luta, ou as instituições que estão em luta, cessem de lutar tomando consciência do prejuízo desse enfrentamento. É para isso que o tirano serve, para estabilizar uma realidade que já virou um caos e está desgastando instituições à toa. O problema é que o tirano também pode deixar de ter consciência do porquê ele assumiu o poder, tornando-se um déspota. E quando ele se torna um déspota, ele começa a governar para si mesmo. Tá? Você tem mais de 39 exemplos de tiranos ao longo da história de Atenas, e a esmagadora maioria deles pode ser acusada de ter feito esse trajeto, de ter prometido regularizar e equilibrar a vida política de Atenas, mas ter caído na realidade num tipo de governo que só trazia benefício para o próprio tirano, ou seja, o tirano teria virado um déspota. Né? Por fim, existe uma última possibilidade, que é aventada na obra e que, francamente, da maneira como eu leio, pelo menos, não parece ser a defendida por Platão. Platão talvez defendesse ali uma aristocracia, né? Bem elaborada, mas nada mais. Essa última forma colocaria aquele que mais tem apreço pela verdade como governante. Então, o governante ele absorve a verdade e usa essa verdade materialmente. O filósofo aprende a verdade só porque ama a verdade, porque ama a sabedoria. Há a sugestão ao longo do texto de que talvez fosse mais interessante ter um filósofo no poder governando, porque afinal das contas ele era mais sábio, ele conheceria tudo sobre a maioria das coisas, ou pelo menos sobre todas as coisas em que conseguisse colocar as mãos, e pela sua sabedoria poderia então governar. E Platão, na boca de Sócrates, imediatamente responde: fosse assim, ele governaria sozinho, tenderia a se tornar um autocrata, porque afinal das contas o filósofo saberia mais do que os outros sobre as coisas e não precisaria, portanto, de auxílio para governar. E isso é colocado como um veneno no texto. Né? A possibilidade de deformar o governo do filósofo é justamente porque ele acaba se tornando um autocrata, talvez um autocrata iluminado, mas um autocrata. E eu iria mais longe. No fundo do argumento de Platão tem a ideia de que se o sujeito começa a governar e ele começa a governar pela sabedoria que recebeu, isso também insinua que ele começa a aplicar a sabedoria que ele apreendeu. E ele abandonou o ofício de aprender a sabedoria e tornar-se sábio só pelo tornar-se sábio, aplicando essa sabedoria de outra forma. Cara, essa frase é fantástica porque ela coloca novamente em contraste a realidade ideal dada por Céfalo a Polemarco e a realidade brutal que Trasímaco coloca. Quando o filósofo abandona a verdade pela verdade, quer aplicá-la, ele está envenenado. Tanto que em vida Platão buscou outras pessoas para aplicarem em governança suas ideias. Ele não se tornou governante. Talvez ele tenha até tido certas aspirações, mas em geral ele tentava convencer os outros. Pega, por exemplo, a vida dele em Siracusa, né? História dele em Siracusa. Ok, até aqui? Esse último modelo de governo seria chamado de sofocracia. Né? É, Notadamente, quando o Céfalo retorna lá no livro sexto à obra, quando ele começa a falar de voto e redefine justiça como sendo
A vida sem dívidas, viver sem dever nada a ninguém e dar a cada um o que lhe é seu por direito, essa maneira dele se colocar recupera o argumento de Polemarco e a resposta é contundente e mostra o que o livro realmente quer. Porque nesse ponto, Sócrates diria, mas isso é impossível, Céfalo. Infelizmente não tem como viver do jeito que você está colocando. E agora, como a discussão já foi construída de certa forma, é possível de novo voltar e reler o livro todo. A rigor, o que está acontecendo? Céfalo questiona a natureza da alma, me dá 7 jeitos diferentes de ver a alma que não estão no livro, tá? Mas estão sugeridos nele ao longo das discussões. Polemarco me dá o dar a cada um que é seu, realidade ideal da justiça. Trasímaco me dá a vontade do mais forte sobre o mais fraco, realidade bruta, concreta da força e de um falso conceito de justiça. Nos dois casos há abalo, mas um abalo, né, que é questionado pelo argumento do depositário, no caso de Polemarco, e pelo argumento dos vitoriosos, no caso de Trasímaco. Abalo mínimo, passa-se a discussão da República Perfeita, que se mostra igualmente impossível e inconcretizável. Passamos pela teoria das vocações e pela teoria do simulacro, que vão explicar o que acontece e por que é impossível, né? Mas como a gente poderia direcionar para essa possibilidade. E quando o Céfalo reaparece, ele inaugura de novo a discussão, dizendo a justiça perfeita seria essa aqui, a justiça que eu obtenho quando bebo da fonte divina é essa. Não dever nada a ninguém, dar a cada um o que é seu. Retorna ao mesmo ponto e agora a admissão não é mais a de que a assunção, a adoção não é mais a de que existe contradição no argumento, porque instaurada a República Perfeita essa contradição desapareceria, mas é simplesmente em dizer, infelizmente, por conta do que Trasímaco colocou, não é possível colocar esse tipo de justiça no mundo. Ela sempre vai ser envenenada pela força e pelo poder. E aí começa o problema, o verdadeiro dilema do texto. A justiça está colocada em oposição ao poder. Essa é a base da teoria da justiça aqui. Tá? Então, quando a gente coloca esse contraste, a gente começa a perceber a respeito do que a obra realmente está tratando. E eu tenho uma segunda observação para fazer que eu fiz numa das turmas e não fiz nas outras, mas faço aqui. Qual é essa observação? A rigor, se eu quiser saber o que Céfalo foi fazer naquele espaço e que reflexões ele teve quando foi ter com Zeus Herqueios, eu posso olhar o livro e eu posso pensar que Céfalo pensou em tudo isso para chegar à mesma resposta que ele chegou. Simplesmente dizendo, a justiça não vai ser concretizada na república material. Mas eu sei que a justiça é isso porque eu que estou com o pé fora da existência, já consigo visualizar, vislumbrar a minha alma tendo um encontro com essa justiça. Não dever nada a ninguém, dar a cada um que é seu. De modo que a justiça ideal não é concretizável, mas o aceno de Platão é o aceno de quem diz: talvez a questão da concretização envolva globalizar, universalizar ainda mais o debate, de modo que certas noções sejam excluídas da vida da República, a invenção do escritor, a ganância, o desejo, o poder, de modo que eu consiga ali trazer o ideal para o material. Mas eu sei que é a realidade ideal porque Céfalo, que está já se despedindo desse mundo, já constatou isso e, no sentido ideal, tem um funcionamento pleno e perfeito. Aí a gente inverte a leitura da obra inteira, ou seja, primeiro a obra passa a ser o contraste, repetindo, entre o ideal e o material. Segundo, ela passa a ser a discussão que acontece dentro da cabeça de Céfalo invariavelmente, mesmo que ela seja plasmada como o afastamento de Céfalo e a discussão entre outras pessoas, outros personagens. Ok? Isso seria o que vocês têm que saber da República para a prova. Eu vou deixar por aqui, tá? Eu já fiz aqueles acréscimos aqui no final que eu tinha que fazer esse ano. E eu vou postar ainda mais um vídeo do Bom Dia para vocês logo mais, ok? Desculpem qualquer coisa, mas a gripe ainda não sarou, a voz ainda tá ruim, ainda tá difícil de falar, o corpo ainda não tá colaborando, né? Ou seja, né, existe uma idealidade da aula, mas o corpo, a matéria não tá ajudando, tá ok? Mas qualquer dúvida, falem comigo e eu vejo vocês no próximo e último vídeo desse ciclo. Feito? Valeu, pessoal, um abraço.